Nada e ninguém podem substituir o próprio Deus. Na liturgia deste domingo, solenidade de Todos os Santos, veremos na primeira leitura que o primeiro ponto a considerar é que nada e nem ninguém podem substituir o próprio Deus. Não são as coisas nem os homens que salvam. A salvação pertence ao próprio Deus. Ao nosso Deus, nós adoramos, reverenciamos, prestamos culto diante dele, prostramo-nos. Aos santos, nós veneramos, temos uma grande afeição, respeito, ternura, etc. Na segunda leitura, vemos que Deus premia toda a boa obra. O amor purificado é a plenitude do reino. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus. No Evangelho, Jesus está diante de muitas pessoas. Então, primeiro ele constata a realidade. Quem são? Com quem ele está falando? Com os pobres, aflitos, mansos, com os que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, puros de coração, promovem a paz, etc. Em segundo lugar, Jesus conhece as dificuldades deles, perseguidos, injuriados, excluídos, etc. Aqui poderíamos observar na mensagem e ver de quem Jesus está falando. Ele havia dito: a boca fala do que o coração está cheio. Então, ele está falando dele mesmo. Certamente, de Maria, dos santos, das famílias, das instituições, enfim, de cada um de nós que nos identificamos com os que mais necessitam de nossa solidariedade. De Jesus, tiram-lhe tudo, menos a capacidade de amar e ser livre. Em terceiro lugar, Jesus proclama felizes, herdeiros do reino de Deus. Quanto à identidade dos santos, quem são? O que eles fazem? Como agem? Em primeiro lugar, eles contam com a graça de Deus. Não adiantaria termos uma inteligência excelente, uma perfeita organização pastoral, e empenharmos todos os nossos esforços e recursos possíveis se não contássemos com a ajuda e a graça de Deus. Se Deus não construir a nossa casa, em vão trabalham os operários. A Bíblia nos permite essa conscientização. O documento de Aparecida, quando fala da formação dos discípulos missionários, afirma que a Sagrada Escritura ocupa um lugar de destaque na construção de um mundo melhor possível a favor do ser humano. Como já dizia o Papa Paulo VI, o homem poderá construir um mundo sem Deus, mas sem Deus construirá contra o próprio homem. O mundo melhor possível será sempre do próprio Deus que age na vida de seus filhos e filhas. Outras características dos santos são lugares da manifestação de Deus, templos vivos, exemplo da pedagogia do templo, onde se aprende os caminhos da salvação. Abraão, Moisés, Elias, Samuel, casa e escolha de comunhão. Revestidos da vida divina, não seguirão modismos. O que é constante é a fidelidade. Fiéis a Deus, os da terra e os do céu, deram o melhor de si. Praticam o bem sem chamar a atenção. Somos todos iguais quanto ao pecado. Só os fortes na fé sabem reconhecê-lo e perdoar. Os fracos na fé têm dificuldades. Comunicam mensagens de esperança diante das dificuldades e perseguições. Não fizeram obras extraordinárias, carismas excepcionais. Antes, ouviram Jesus e o seguiram, sem desanimar diante das dificuldades. Comunicam a vitória de Cristo. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Tem momentos de êxtase, mas a santificação é pela encarnação, passos de Jesus, sintonia com a vida e a realidade. Os que amam a Deus viverão para sempre. Olhando para os que nos precederam, santos e mártires,
a comunidade é convidada a se questionar sobre seu caminho de santidade. Não devemos esquecer que a melhor maneira de nos relacionarmos com um santo não é somente invocá-lo em nossas necessidades, é, sim, imitá-lo na prática generosa da virtude e do cumprimento fiel de todos os deveres. Boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus.